galerinha do Matemática Sem Noção, tudo bem? Eu espero que sim. Nesta videoaula falaremos sobre os sistemas lineares, um pedido da Carol. Mas também dedico esta videoaula aos alunos da segunda série do ensino médio da escola André Donatoni. Antes, peço a vocês que se inscrevam no canal Matemática Sem Noção, pois assim vocês ficam por dentro de todas as atualizações, ok? Sem mais delongas, passa a vinheta! No ensino fundamental, quando trabalhamos com sistemas que têm duas incógnitas, usamos geralmente os métodos da substituição ou da adição, ou o método da comparação, ou então o método gráfico. Neste método gráfico, nós interpretamos as equações e as soluções que nós encontramos. Já no ensino médio, nós aprendemos dois outros métodos, chamados regra de Cramer e escalonamento. Para resolver um sistema linear usando a regra de Cramer e o escalonamento, nós temos que escrever o sistema linear matricialmente. Ou seja, nós utilizamos matrizes. Uma matriz que contém os coeficientes e uma matriz que contém os resultados. Na regra de Cramer, nós fazemos determinantes, enquanto no escalonamento nós vamos trabalhar com as chamadas operações elementares entre as linhas, com o objetivo da matriz ficar escalonada. Vamos resolver então um exemplo onde nós usamos a regra de Cramer. Nós temos um sistema formado pelas equações 3x menos 4y igual menos 26 e também 2x mais 7y igual a 31. Nós temos um sistema 2 por 2. Matricialmente, ele pode ser representado desta forma. Nós temos uma matriz onde esta matriz é formada pelos coeficientes multiplicada por uma matriz coluna. Esta matriz coluna é formada pelas letras que estamos determinando. E o resultado também é uma matriz coluna, só que agora essa matriz coluna contém os resultados das equações ali do sistema. Nós vamos fazer determinantes. Nós vamos calcular o determinante desta matriz dos coeficientes e mais outros dois determinantes, onde nós trocamos cada uma dessas colunas pela matriz coluna dos resultados. Tudo bem? Resolvendo então pela regra de Cramer, nós temos que calcular três determinantes. O primeiro determinante nós batizamos pela letra maiúscula D. E ele é justamente o determinante da matriz dos coeficientes. Nós temos como resultado 3 vezes 7, 21. Agora, como nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, nós já começamos negativo. Então, essa multiplicação dá 8, 4 vezes 2, 8, positivo. E o determinante, então, é justamente 29. Ok? Agora, vamos calcular o determinante da matriz onde nós trocamos a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos resultados. E esse determinante será chamado de D ainda, só que com o índice x, que representa a coluna que foi trocada. Nós temos aqui como resultado, então, desse determinante, menos 26 vezes 7, eu já fiz essa conta, menos 184. Agora, multiplicando os elementos da diagonal secundária, nós começamos já trocando o sinal. Então aqui ficará
menos, multiplicado por esse menos positivo, 4 vezes 31, mais 124. Este resultado aqui dará exatamente menos 58. Ok? Bom, peço a vocês que parem o vídeo e tentem resolver esse determinante que nós chamamos agora de D de Y, ou dy, justamente aquele que nós trocamos a coluna dos coeficientes do y pela coluna dos resultados, ok? Faça aí na sua casa que eu espero um pouco. Você não parou o vídeo, não é? Então continuemos aqui as multiplicações. Bom, 3 vezes 31, esse resultado ficará positivo, 93. E agora nós vamos fazer a multiplicação desses dois números, não nos esquecendo que vai mudar o sinal. Então aqui teremos 2 vezes 26, esse resultado positivo, mais 52. Somando esses dois números, nós chegamos em 145. Tudo bem? Finalmente, vamos conseguir chegar na solução desse sistema. Nós vamos calcular os valores das letras x e y justamente dividindo os valores do determinante de x e determinante de y pelo determinante das matrizes dos coeficientes. Nós temos então aqui menos 58 dividido por 29. Este resultado nos levará a um valor de menos 2 para o x. E o y será determinado por menos 145 dividido então por 29. E se você fizer aí na sua casa a continha, este resultado dará exatamente 5. Então nós encontramos a solução do sistema, determinamos os valores do x e do y. Num próximo exemplo, nós faremos então a dúvida da Carol, o método escalonamento. Para resolver sistemas onde nós estamos procurando mais do que duas letras, o método de Cramer se mostra um tanto quanto trabalhoso. Por exemplo, se usássemos a regra de Cramer para resolver esse sistema, teríamos que calcular 4 determinantes de ordem 3. E esses determinantes seriam calculados utilizando a regra de Sarri. Se você não se lembra do que eu estou falando, clique aqui e veja uma videoaula sobre determinantes, regra de Sarri e método borboleta. Mas voltemos aqui ao escalonamento. O escalonamento não utiliza determinantes, e sim operações elementares entre as linhas desta matriz. Esta matriz é formada justamente com os coeficientes das letras, não nos esquecendo que a letra que aparece sozinha, ela tem como coeficiente o elemento neutro da multiplicação. Então, ó, 1x, 1z e menos 1y. Além dos coeficientes, nós colocamos um pontilhado e esta coluna é formada pelos resultados das equações. Nós temos que fazer esta matriz ficar na forma escada, ou seja, nós vamos zerar todos estes elementos aqui, o 2, o 3 e o menos 1. Nós vamos fazer isso através daquelas operações elementares. E para que as mesmas fiquem mais organizadas, eu vou chamar de L1 a primeira linha desta matriz, de L2 a segunda linha desta matriz e, finalmente, de L3 a terceira linha desta matriz. Chegamos em um momento que talvez você me abandone, pois as passagens do escalonamento não cabem nesta lousa aqui.
Portanto, vamos utilizar o caderno e talvez os números não fiquem tão nítidos, mas peço a você que permaneça aí para entender todas as passagens, ok? Vamos ao escalonamento então. O que nós temos que fazer? Usando a linha 1, nós vamos zerar o 2 e o 3. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: temos que transformar este 1, que nós chamamos de pivô, no oposto do 2 e no oposto do 3. Para isso, nós vamos fazer um truquezinho. Nós utilizamos o coeficiente do x na segunda linha e multiplicamos pela linha 1. E esse coeficiente do x na primeira linha, nós multiplicamos pela linha 2. Só que a gente escolhe um deles para ser negativo. Por exemplo, vou utilizar o negativo no 2. Então, nós temos as seguintes operações. Vou multiplicar por menos 2 a linha 1 e vou somar a 1 vezes a linha 2. Estas operações elementares vão me levar no seguinte resultado. Bom, menos 2, menos 4, mais 4 e 10. Ou seja, nós multiplicamos por 2 e trocamos os sinais. Multiplicar por 1 a linha 2, basicamente é copiá-la. Então, 2, menos 3, 1 e 9. Fazendo a soma aqui, coluna a coluna, nós conseguimos, então, zerar o 2. Só que nós mudamos os outros números. Então, aqui a gente conseguiu menos 7, junto uma dívida de 4 e uma dívida de 3, devo 7. 4 mais 1, 5, 10 mais 9, 19. Então, esta vai ser a nova linha 2. Então, nós temos o seguinte: 0, menos 7, 5 e 19. Agora, nós vamos utilizar a primeira linha para zerar esse 3 aqui da terceira linha. O que nós fazemos? Nós transformamos este 1, que é o pivô, em menos 3. Para isso, nós vamos fazer aquele truquezinho. Usamos o coeficiente do x na terceira linha e multiplicamos a linha 1, toda a linha 1. Multiplicamos também a linha 3 pelo coeficiente do x da primeira linha. Então, as operações elementares vão ser menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3. Fazendo justamente esse mais a linha 3 mais 1 vezes a linha 3. Fazendo essas operações elementares, nós temos o seguinte: 3 vezes a linha 1 trocando o sinal. Menos 3, menos 6, 6 e 15. Agora, basicamente, copiando a linha 3, 3, menos 1, 3 e 8. Quando somarmos essas duas linhas, coluna a coluna, nós conseguimos sumir com o 3, ou seja, ele fica 0. Aqui, menos 7, 6 mais 3, 9, 15 mais 8, 23. Então, esta vai ser a nova linha 3. Então, nós temos 0, que era o nosso objetivo, menos 7, 9 e 23. Perfeito. Bom, agora nós vamos usar esta linha 2 e vamos sumir com esse menos 7. Só que nós vamos fazer em uma outra folha. Bom, agora nós vamos usar a linha 2 para sumir com este menos 7. Então, a gente já até colocou aqui o nosso objetivo. Para isso, nós vamos fazer apenas uma mudança. Se você observar, as quantidades aqui já são as mesmas. Nós só precisamos deixar um sinal, os sinais diferentes. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar a linha 2 por menos 1. Desta forma, eu mudo todos os sinais e vou copiar a linha 3, vou somar com a linha 3. Estas operações elementares vão conseguir zerar esse
coeficiente do x na terceira linha, só que automaticamente eu mudo os valores aqui. Vamos descobri-los. Fazendo isso, trocando o sinal da segunda linha, 0, 7, menos 5, menos 19. Agora, copiando a linha 3, 0, menos 7, 9 e 23. Somando esses números coluna a coluna, o 0 permanece 0, mais 7 menos 7, conseguimos o 0, tão desejado. De 9 nós retiramos 5, ficamos com 4, e 23 a gente gasta 19, temos também 4. Então, esta linha 3, ela vai se tornar 0, 0, 4, 4. E temos o sistema escalonado, que é equivalente àquele primeiro sistema, só que ele é escrito de uma forma muito mais interessante. Então, nós temos 1x mais 2y menos 2z igual a menos 5. Nós temos nenhum x, que nem vou colocar, menos 7y mais 5z, igual a 19. E, finalmente, 0x, 0y, 4z igual a 4. Como que nós fazemos para achar a solução? Começamos com a última linha, com a terceira linha. Encontramos o valor do z, substituímos na segunda linha. Encontramos o valor do y, substituímos o z e o y na primeira. Tudo bem? Façamos as contas aqui embaixo. A linha 3, então, é 4z igual a 4. Dividindo a linha toda por 4, obtemos z igual a 1. Perfeito. Já temos o valor da letra z. Agora, utilizando a segunda linha, menos 7y mais 5z igual a 19. Não se esqueça que eu já tenho o valor do z aqui, ó. Eu posso substituir ele por 1. Então, nós temos menos 7y mais 5 vezes 1 igual a 19. Ou seja, a equação é menos 7y mais 5 igual a 19. Para resolver esta equação e encontrar o valor do y, vamos às operações inversas. Nós vamos somar menos 5 dos dois lados da equação, obtendo assim, então, 19 menos 5, ficando, então, com 14. Menos 7y é igual a 14. Dividindo os dois membros da equação por menos 7, vamos obter, então, y igual a menos 2. E, finalmente, vamos encontrar o valor do x. Agora, usando a primeira linha, x mais 2y menos 2z igual a menos 5, e já substituindo os valores menos 2 e 1 para y e z, respectivamente, nós temos x mais 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 1, igual a menos 5. Vamos dar uma arrumadinha na casa aqui, né? X menos 4 menos 2 igual a menos 5. Logicamente, devo 4 e devo 2, devo 6, igual a menos 5. Mas, para que a gente encontre o valor do x, somamos mais 6 dos dois lados da igualdade, nos dois lados da igualdade, ficando assim com x igual a 1. Dessa forma, a solução do nosso sistema vai ser dado pela terna x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 1. Perfeito? Agradeço a sua visualização. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Sem Noção e até mais!